דוד השם רואי לו יחסר הנה עוד אשר ירביצני על מי מלוכות ינעלני נפשי ישובר ינחני במעגלי צדק למען שמו. Amém. Pessoal, bom dia. Vamos continuar o nosso estudo. Nosso estudo no livro dos Juízes. Hoje, capítulo 14 e 15. São dois capítulos pequenos, então nós vamos fazer os dois, né? Semana passada foi rapidinho. Amém? Amém. Vamos orar primeiro então, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos o teu sagrado nome, colocamos a nossa vida na tua dependência nessa manhã, para que possamos entender a tua palavra. Nos guia, nos dirija, venha nos iluminar, tira toda falta de atenção, prepara o nosso coração para que possamos crescer um pouco mais a partir desse momento tão importante. Nós queremos consagrar esse tempo precioso a Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Livro dos Juízes, capítulo 14 e 15. Vamos nos concentrar, né? Nesse capítulo. Quero ler alguns versículos. Vamos lá. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus agora, pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Ele disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai, com a sua mãe, a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. Tomou-o nas suas mãos e foi andando e comendo dele, foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel. E comeram, porém não lhes deu a saber que o tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como o visse, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar. E se nos 7 dias das bodas o decifrardes, descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. Tá bom até aí. Vamos lá, pessoal. Nos capítulos anteriores, nós criamos uma expectativa, né, com o nascimento do Sansão para livrar Israel. Verdade? Livramento de Israel dos filisteus. O nascimento de Sansão aparentemente abre uma porta de esperança para a libertação, né? Mas parece que agora esse capítulo a gente vai começar a se decepcionar com Sansão. Vai mudando, né? Então vamos para o versículo 1 e 2. Diz assim: desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, declarou a seu pai e a sua mãe, e disse que,
vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus agora, pois tomai-ma por mulher. Amém, né? Vamos ver o que significa isso. Cidade de Timnate ficava a 5 quilômetros da cidade natal de Sansão, de onde Sansão está. Então ele vai percorrer essa distância, lembrando que na época não tinha carro, né? Então quando a gente fala em percorrer distâncias na antiguidade, a gente já imagina que essas distâncias, na maioria das vezes, vão exigir dias, né, de viagem, né? E ele vai descer para essa cidade, né? O Sansão vai começar a trajetória dele já cometendo o primeiro erro, né, de querer se aliançar com uma mulher de outra nação. É isso? Então a gente começa a perceber aqui que se aliançar com alguém de outra nação não é um problema só para um nazireu, mas para qualquer pessoa da nação de Israel, porque Deus já tinha orientado isso no passado, principalmente através da lei. Ok, mas tem um item aqui para a gente poder entender. Não, ele não está se aliançando somente com a outra nação, mas com a nação que está oprimindo eles. É mais complicado, né? O Sansão vai apelar aqui para os pais em relação à mulher filisteia, porque no Oriente era comum os pais, né, negociarem as alianças matrimoniais para os filhos. Por isso que os pais precisam ir. A gente sempre precisa se conectar com a cultura local da época. Então são os pais que vão resolver. Agora, por que o Sansão vai tomar a iniciativa de querer se aliançar, se envolver, se casar com uma mulher de outra nação, principalmente uma mulher filisteia? Por que será, hein? O que está acontecendo aqui? Aí a gente tem uma dificuldade de entender um pouco a cabeça de Deus, não adianta nem tentar entender, né? Às vezes a gente tem que obedecer sem questionar muito, mas o livro de Juízes, principalmente esse capítulo, ele coloca algumas interrogações sobre a mente de Deus, né? É importante a gente destacar aqui uma coisa importante, para a gente começar a entender, né? Por que Sansão teve a iniciativa de se envolver com a mulher filisteia. Nesse tempo, Israel estava sob o domínio dos filisteus, e os filisteus estavam instalados na mesma cidade. Está sob o domínio, ou seja, os filisteus já moravam todos juntos ali. Então, eles já tinham uma convivência. O cara passava lá no mercado, tinha filisteu, israelita. Então, 40 anos de opressão, 40 anos de domínio, né? Então você já imagina. Então eles tinham esse convívio de forma familiar e amigável. Por isso que esse domínio de 40 anos, apesar de ser uma opressão que acontece a partir das lideranças deles, dos oficiais, né, o domínio vem do exército, o povo, a sociedade, acabaram começando a haver uma fusão entre eles. Isso era muito normal. Entende o que eu estou falando? Normal. Né? 40 anos é muito tempo. Né? E isso era tão forte, essa relação deles, que era comum acontecer relações matrimoniais. O cara está andando lá na rua, viu uma moça, gostou da moça, e depois que ele iria identificar que essa moça não era da nação. Poderia identificar por causa da roupa, né? As vestimentas deles eram diferentes. Mas havia uma conexão entre eles, e acontecia geralmente, o povo de Israel acabava se aliançando em matrimônio com outras nações. Além disso, na lei do Antigo Testamento, os filisteus não estavam incluídos na lista das proibições de casamento. Certo? A gente só está fazendo um panorama aqui para vocês entenderem, né? Então não há inclusão deles aqui nas proibições. Vamos ver aqui Deuteronômio, capítulo 7, versículo de 1 a 3. A determinação de Deus sobre proibição de casamento ou aliança com outras nações. Vamos entender essa parte aqui. Os filisteus e os israelitas já estão assimilados, já estão fazendo uma fusão, né? Quando o Senhor, teu Deus, te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir,
e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, aí ele vai listar as nações. Vamos lá. Os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Não apareceu os filisteus. Tá? 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, e as destruirás, e não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Dá entendido isso aqui, gente? A gente tem uma pequena brecha aqui na lei, onde não aparecem os filisteus como um povo proibido de se relacionar. Mas dentro de uma racionalidade normal, a gente sabe que não faria bem para a nação de Israel uma relação com o povo que os estava oprimindo. Tudo bem? Vamos para o versículo 3, já que vocês entenderam, né? Por que Sansão tomou essa iniciativa? Para ele foi uma iniciativa comum, né? Mas existem outros fatos, a gente sabe disso. Versículo 3, porém, o seu pai e sua mãe vão fazer aquilo que é óbvio, né? Lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus daqueles incircuncisos. Eles não têm aliança, não são circuncidados, né? E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ponto. Ele quer a moça. Gostou da moça, né? E não tem jeito, né? É mais ou menos os dias de hoje, né? Você vai ter pessoas cristãs que se relacionam com gente que não é cristã, e aí você fala, acho melhor não. Aí o seu filho, a sua filha vai dizer, não, mas eu gosto, e acabou. É o risco que todos nós corremos, né, como cristãos. E vai fazer o quê? Não tem jeito, né? Ele disse, ela agrada aos meus olhos. Eles estão falando isso porque não faz nenhum sentido a atitude de se relacionar com nações inimigas, principalmente uma nação que oprime. Dentro desse versículo, nós já podemos observar que tipo de concupiscência, né, que é a cobiça, que está movendo Sansão. A gente já percebeu. Vamos entender. A cobiça aqui é a cobiça dos olhos. Que ele disse, ó, eu quero ela porque ela me agrada aos meus olhos. Não sabe nem como ela é, por dentro. Mas ela é bonita, então ele gostou dela. Ela tem o biotipo dele. Certo? Em 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Vamos entender uma coisa aqui. Vamos ver só a relação daquilo que a Bíblia nos mostra. Olha só, porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, ele tem uma coisa aqui que é totalmente carnal. Ele está sendo guiado pelos olhos. Então, é uma atitude mundana, que não poderia caber no meio do povo de Deus, se mover, principalmente no nível de aliança desse tipo, de casar com a pessoa, simplesmente pelos olhos, porque achou bonito. Certo? Ele está cobiçando ela. Outro fator importante é que as mulheres filisteias eram mais bem produzidas do que as mulheres israelitas. Aí pegou também, né? Aí pegou, porque as mulheres israelitas eram modestas nas suas vestimentas. Já as mulheres filisteias, elas tinham uma estética melhor. Aí balançou a cabeça do rapaz, né? Foi lá, falou assim, eu vou procurar mulher lá, né? Na praia de Bacutia. Entenderam isso? Estão entendendo o contexto? Para a gente poder entender a história. Por isso nós estamos detalhando.
Na igreja é a mesma coisa, às vezes, né? A modéstia das mulheres para os homens, às vezes, incomoda. Deveria ser um fator bom, né? Que pelo menos fica só para você, né? Aí quando você tem uma estética que você pode compartilhar, fica mais difícil. O que vocês acham? Estética compartilhada é perigoso. Aqui também a gente viu que ele está ignorando o conselho dos pais. São várias coisas influenciando, né? Vamos ler Provérbios 1, versículo 8 e 9. Provérbios 1, versículo 8 e 9. Ignorar o conselho dos pais. Filho meu, ouve a instrução do teu pai. Está aí o problema, né? E não deixes o ensinamento da tua mãe. Acho que essa escola é só para os jovens hoje, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Então você tem ali uma diadema, que é uma coroa, que a coroa tem uma representação onde ela está. É um símbolo de autoridade na cabeça de uma pessoa, né, de valor, e colares ao teu pescoço. São joias geralmente usadas pelos reis. Certo? Se a gente pegar a versão King James para ler esses versículos, né, principalmente o 9, Provérbios 1, versículo 9, diz assim: quando a gente obedece o conselho dos pais e não deixa o ensinamento da mãe, diz que, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça. Eu quero que vocês lembrem depois de onde é que está a força do Sansão. Certo? Percebe? Então, são conexões espirituais que a gente às vezes não respeita. Depois a gente vê lá na frente porque que aconteceu uma coisa ruim e a gente tenta ficar fazendo mapeamento. Aí fica, por que aconteceu isso aqui comigo, hein? Não é assim? Aí o pastor tem que se virar, né? Aí passa pelo psicólogo, vai para o pastor, aí vai fazendo as conexões para tentar descobrir onde é que está o problema. Por que meu casamento não dá certo, pastor? Por que essa situação não se resolve? Por que... Aí fala, o diabo entrou. Para de botar a culpa no diabo. Deixa ele quieto. São várias coisas aqui. Ele entrou na brecha que cedeu. É muito comum hoje as pessoas, principalmente os jovens, realizarem coisas, se envolverem em coisas e ignorar o conselho dos pais. Um princípio que seria mais importante é entender que a gente chegou aqui primeiro, a gente conhece isso aqui um pouco mais do que vocês. Então, assim, só pela experiência, né, já valia. Mas quando nós não obedecemos os pais, nós temos lá, né, honrar pai e mãe, né? Tem que honrar pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa, né? Primeiro mandamento com promessa. Existem implicações espirituais quando a gente quebra esse princípio que parece ser simples, né? A versão King James diz, pois eles formarão uma coroa de bênção para a tua cabeça. Você está sendo identificado como alguém de autoridade. Quando você não obedece o pai e a mãe, a coroa é arrancada. Você vai ficar vulnerabilizado, porque você não tem mais aquela identidade. Uma coisa é alguém que tem uma coroa, outra coisa é quem não tem uma coroa. Deu para entender ou não? Isso acontece quando nós não ouvimos a instrução dos pais e deixamos o ensinamento da mãe. Instrução do pai e o ensinamento da mãe. Porque obedecer a instrução e não deixar o ensinamento forma uma coroa de bênçãos para a nossa cabeça, um colar de honra para o pescoço. O que a gente vê é pessoas não abençoadas e pessoas desonradas. Certo? Aqui. Para você entender por que muitas coisas acontecem. Muitas coisas ruins acontecem porque quebra esse princípio. Aqui.
A gente vai entender porque que o Sansão se tornou um homem tão vulnerável. Está começando por aqui. A gente pode abrir também um parêntese no jugo desigual, certo? No jugo desigual. Né? Vamos para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. O certo é o certo. Pode ser que aconteça alguma coisa no caminho. A gente entende isso. Mas o que é certo é certo. Não vos prendais ou não vos coloqueis num jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Está aqui. É só uma pergunta. Depois, se você quiser continuar lendo o versículo 14 em diante, vai ter um monte de coisa que Paulo vai falar, né? Então, o que é certo? O certo é que cada cristão procure se relacionar com pessoas cristãs. O certo é isso. Agora, pastor, mas se acontecer, vai para o inferno? Não, ninguém vai para o inferno por causa disso. Por causa disso, não. Pode ser que uma relação assim pode se desdobrar para a pessoa se desviar. Pode acontecer, mas não que isso aqui é um passaporte para o inferno. Não é nada disso. Né? Mas o certo é os cristãos procurarem casar, namorar com pessoas cristãs. Ok? Mas quer dizer que, não estou falando para casar com pessoa metodista não, tá? Porque tem igreja que é assim, né? Você namora com quem? Namora com uma maranata lá. É um jogo desigual, meu irmão. Não é nada disso. Nada disso. Tem nada a ver uma coisa com outra. Não inventa moda, não. Tem que saber qual é o Deus da pessoa. Né? Qual é o Deus da pessoa? Qual é o seu Deus? Entende? Porque tem gente que tem outros deuses. Às vezes, hoje eu pergunto para as pessoas assim, você é cristão, irmão? A pessoa pensa, todo mundo pensa que é óbvio que tem que ser cristão. Não, você que imagina isso. Então, quando você for falar sobre coisas de religião, é bom você perguntar, você é cristão? De vez em quando eu ouço pessoas que falam, eu sou do candomblé. Você não é cristão. Eu sou budista. Você ouve as pessoas falarem isso. Eles não têm Cristo como Senhor. É muito comum isso. Namorando com uma moça lá que ela é do espiritismo ou da Umbanda e tem os seus orixás lá. Né? Então não é questão. E outras religiões mais. Outras religiões mais. Que não considera Cristo como Senhor, como Deus. Tem um monte. Então, pode acontecer de um relacionamento, daqui a pouco aquele que é cristão se relaciona com uma pessoa que não é cristã, de repente o que não era cristão se tornou mais cristão. Pode acontecer. Sim, pode acontecer, sim. A gente tem casos desses, né? Que aquele que está lá fora, às vezes, é muito mais cristão do que aquele que está aqui dentro. Jovens da igreja que se envolvem com pessoas ímpias, daqui a pouco o menino se converteu, mas não é sempre assim. É uma zona de risco. Né? É uma zona de risco. Então, a orientação que a gente dá para a igreja, para as pessoas, é que se relacionem com pessoas cristãs. Pessoas que possuem o mesmo Deus. Certo? Não é isso? Agora, se escolher, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Mas é difícil, pastor, dentro da igreja não tem, né? As meninas não querem nada, os meninos não querem nada, né? Tem isso também, né? Tem isso também. Mas pode não estar querendo por alguns motivos de ordem sexual. Entendeu? Porque é assim, né? Isso virou moda agora, né? Tem gente que não gosta de nada mesmo. Outros gostam de tudo. Então não dá para você saber direito, né? O que é, o que não é. Mas também talvez nem seja culpa da pessoa, porque isso não acontece por opção. Às vezes não é. Mas aí vira aquela confusão, né? Como tem a dificuldade, o diabo já trabalha nessa dificuldade dentro da igreja, de que os homens não se manifestam, nem as meninas se manifestam, né? Aí tem a dificuldade, não vou porque na igreja não tem ninguém, apela para outros lá fora. Aí
isso acontece, né? Essa pressão infernal do diabo, que as pessoas não sabem interpretar espiritualmente, que é uma luta realmente, porque é algo que Deus quer que a gente faça, que a gente não entre em jogo desigual, e aí acontece que vai se envolver com gente que está lá para fora, que é até ateu. Você vê crentes que têm filhos que namoram com pessoas ateus. Homens ateus, mulheres ateias. Você não é ateu, tadinho do menino. Mas é gente boa, pastor, ateu. Ateu? Numa época dessa? Não tem como, né? Mas tem, né? Não era para ser. E aí vem o problema. A gente tem problema, vai ter problema. Que vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Você vai querer puxar para lá... Aí você quer puxar para cá, e na maioria das vezes eles perdem a batalha. Essa é que é a verdade. Então, e aí a gente vai dar um conselho para os jovens, né? Não ficar assim, se esfregando, né? Porque é feio também, né? É feio esse negócio, né? Quando vai fazer, não sabe fazer. É uma incompetência, assim, crônica dentro da igreja. É uma incompetência. Quando vai se aproximar, já quer ficar se esfregando. Dentro da igreja, eu vou te dar um chute na sua canela, tá? Já está entendendo o que eu estou falando. Uma esfregação, não sei, parece que nunca, viu uma mulher na frente, fica assim, né? Tem isso. Mas, ao mesmo tempo, você vê os grupos de homens separados também. Quando a gente era garoto, o pessoal das antigas, a gente estava onde estavam as meninas. Onde estavam as meninas, nós estávamos embolados. Não é assim, né? Nós estávamos inventando moda, vão tomar sorvete? Então nós vamos também. Vamos atrás, o negócio é ficar embrulhado no meio delas. Né? Agora não, aí você vê grupos de homens aqui, grupos de homens ali, as mulheres isoladas lá assim, né? Orando, ver se aparece alguém. Na igreja você vê isso. Os meninos novos, cheios de saúde, né? Você vê que não tem bactéria neles, mas eles... E as meninas, aquele grupinho de 5, 6 meninas, tudo ali conversando assim, e eles tudo parados, batendo bolinho um com o outro. Aí não vai rolar, né? Tem que inventar moda, de vez em quando tem que falar, vamos tomar um sorvete aí, vamos lá, para conversar. Tem que inventar moda, senão não tem jeito, para conversar com as meninas da igreja, mas não fazem. Eles ficam igual tribos masculinas aqui, ali. O conceito mudou, antigamente era diferente, não era, Julião? Onde estavam as meninas, nós estávamos lá, comparecendo, né? Aí nós falávamos, nós vai também. Nós falávamos, nós não tem dinheiro, mas nós vai. Aí não tinha dinheiro, você paga a minha? Vamos embora. Mas hoje não sei, não há um interesse, cara, não há interesse. Talvez seja uma deficiência de hormônio também, né? Tem trabalhado. Aí mas não é só menino, não, tem marmanjo aí de 30 anos. 30 anos, 35 anos, fica assim. Não olha para uma mulher, cara, não consegue ver as meninas da igreja. Entra no carro, vai embora. Não sei o que vai dar problema isso aí, eu estou falando, hein? Vai dar problema. Depois, estão abrindo as igrejas aí já para esses negócios. Já tem, né? Poxa, aí não rola, né? Não tem colaboração, poxa. Quando vai fazer, faz errado. Estamos entendendo? Só para a gente falar sobre o jugo desigual. Para a gente entender aqui. Certo? Vamos seguir. Versículo 4. Mas seu pai e sua mãe, eles disseram o seguinte, ó, não tem ninguém aqui do nosso povo para você se envolver, não. Você tem que ir atrás desse povo lá de fora. Você precisa, né? Aqui na igreja não tem, não. Talvez o Sansão está na mesma situação. Fala que o pessoal... As mulheres ficam isoladas para lá, né? A gente não tem como conversar. Não. Seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Então havia uma ação espiritual de Deus sobre a vida de Sansão, porque afinal ele tinha uma missão. A missão dele era libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Isso vinha do Senhor. Vinha o que do Senhor? Aí fica difícil saber o que vem do Senhor. Tudo que acontecia com ele vinha do Senhor. A gente está percebendo aqui que existem alguns motivos pessoais dele, uma cobiça particular, né, dele, se interessou na menina, aquela coisa toda. Mas o texto diz que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Quem buscava ocasião contra os filisteus? Era Deus ou era o Sansão? Quem é que buscava? Deus ou Sansão? Deus, né?
Aí vem, por quanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então esse versículo 4 aqui, ele precisa ser analisado. As palavras escritas no versículo 4, significa que os fins justificam os meios? É isso? Né? Já que Deus quer que os filisteus sejam destruídos, vale a pena a gente quebrar todos os princípios, né? Se envolver com outras pessoas dentro de um jugo desigual, gente que não crê em Deus, vale a pena? Os fins justificam os meios, é isso? Não. É complexo de entender. Segundo, voltando à pergunta, quem é que buscava ocasião contra os filisteus? É o Sansão que já sabe o que ele tem que fazer? Ou é Deus dentro de um plano grande que o Sansão não entende? Não sei. Aí a gente não sabe, né? Para a gente analisar isso, a gente vai precisar analisar uma parte do texto que a gente chama de cláusula circunstancial explicativa. Cláusula circunstancial explicativa. É o que está escrito aqui. Olha no final. Pois buscava ocasião contra os filisteus, por quando naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, a explicação está vindo desse texto. Por isso que o Sansão está se movendo em direção a esse povo, se envolvendo com essa moça, por causa desse versículo. Por causa desse versículo aqui. Por causa desse versículo. Pois Deus buscava ocasião contra os filisteus. Então é um plano de Deus. É um plano de Deus que começa observando essas debilidades do Sansão que ele tem, certo? Ele tem debilidade moral muito grande. Tem debilidade espiritual e a partir dessas debilidades, Deus está montando o seu plano de libertação do povo. Ponto. Tudo bem? Mas é difícil, né? Então a gente está entendendo que Deus ele tem um controle de tudo que está acontecendo. Os planos de Deus, né? Então tem coisas que acontecem que a gente acha que é ruim, que é estranho, mas é Deus trabalhando. Entende? Às vezes decepções que você passa, sofrimentos que você atravessa, portas que se fecham, coisas que não dão certo, às vezes te amadurece. Né? Percebe? Então, confiar em Deus exige a confiança em qualquer circunstância. Você está ali servindo a Deus, aí você fala assim, puxa vida, mas por que isso está acontecendo? Então, existe uma mente superior que está direcionando tudo. E dentro de tudo que nós passamos, que vocês passaram também, nós passamos, né? Na nossa vida, isso nos levou a uma compreensão melhor da vida. Ok? As dores, as perdas, tudo está amadurecendo a gente. Amadurecendo. Se não tivesse acontecido, ninguém seria o que é hoje. Concorda? Vamos voltar atrás um pouquinho. É porque eu fiz uma pergunta para um casal, dando discipulado, eu fiz uma pergunta para eles assim, né? Discutindo o assunto atual da vida, os problemas atuais da vida. E aí eu volto no tempo e eu falo, vamos imaginar se vocês voltassem no tempo e se não tivesse acontecido esse problema. O que ia acontecer? Você não seria cristão, você não teria casado com essa mulher, você não teria essa criança como filho. Aí dá aquela balançada, né? Eu falei assim, essa família não existiria. Aí quando a pessoa pensou na possibilidade de que aquele filho não existisse, eu falei, então você se imagina chegando assim, num lugar, e você fala, poxa, não tenho marido. Não tenho marido. Aí você fala, cadê minha filha? Cadê meu filho? Não tem, não existe. Porque esse ponto da história foi deletado. Entendeu? Foi deletado. Então, se você mexe na história, você altera tudo. Se você mexe num ponto da história, você altera todo o processo. Entende? Imagina se, por exemplo, não tivesse, você, Renato, se você, por exemplo, não tivesse passado o que você passou, você estaria aqui hoje? Onde estaria o Renato? Pensou?
Imagina se o episódio de dor, de problemas que sofreu, não tivesse acontecido. Onde Renato estaria? Então você não estaria aqui, essa história não existiria. Você falou, cadê a igreja? Não tem igreja, não tem igreja. Eu perguntava, cadê minha filha? Cadê Manu? Não tem Manu, irmão, não tem. Entendeu? Não tem. Mas como não tem? Não tem, irmão. Não existe, não há isso, acabou. Percebe? Então são coisas que são necessárias na vida para a construção de quem nós somos. Eu estaria aqui em cima se eu não tivesse vivido uma história na minha vida? Então tudo que eu passei cooperou ou não? Eu posso reclamar das coisas que eu vivi? Das experiências que eu vivi? Ah, pastor, mas você viveu uma experiência difícil. Não interessa, contribuíram para a construção. E os erros que eu cometi também, principalmente os erros que a gente cometeu. Então, mas eu cometi um erro há 20 anos atrás que eu me arrependo. Cara, era aquilo que você pensava, era aquilo que você acreditava, era aquilo que você sentia. Como é que faz com uma pessoa que pensa, sente, que tem que fazer aquilo? Como é que faz? Você está lá com 17 anos de idade, cheio de adrenalina, aí você quis pegar o cara e e aí você fala, não levo desaforo para casa, você não tem experiência nenhuma com nada. Aí como é que você se arrepende de coisas que você fez há 25 anos atrás? Era a sua cabeça, era a sua ideia, era o seu nível de conhecimento. Então não dá para a gente voltar lá atrás para ficar, não, porque eu queria se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia lá naquele episódio do erro que eu cometi, que trouxe tal consequência, e apagava. Aí você vai lá e deleta. Pô, o púlpito some. Entendeu? Se eu voltar lá atrás na minha história e deletar um ponto da minha história, vocês não vão viver aqui em cima. Entende o que eu estou falando ou não? Vocês não estariam aqui dentro hoje. Faz sentido o que eu estou falando? Então, tudo que acontece, por mais que existam erros, acertos, tal, cara, existe um autor de tudo, que entende tudo e sabe por que tudo está acontecendo. Tem gente que vai para o cinema e fica chorando quando vê Jesus sendo crucificado. Né? Porque não entende, não estudou a Bíblia. Aí, Jesus sendo crucificado, se eu puder, eu vou tirar ele de lá. Tira lá, irmão, tira ele de lá. Você vai tirar todo mundo daqui. Tira ele. Vai voltar na história lá. Oh Deus, deixa eu voltar na história que eu vou salvar Jesus. Vou chegar com a metralhadora lá na hora, eu vou nos romanos. Vai cair todo mundo. Jesus, vem para cá, desce dessa cruz, vamos fazer uma festa. Acabou a igreja. Não tem igreja. Não tem Bíblia, não tem igreja, não tem nada, não tem nada. Não tem Espírito Santo, acabou tudo. Aí você fala, então volta para a cruz, Jesus. Deixa a história correr, irmão. Deixa a história correr. É isso que acontece. É isso que acontece. Então, por mais que seja difícil a gente compreender que algumas coisas acontecem. Pastor, minha filha, aconteceu aquilo, a decepção com aquele namorado. Nossa, o coraçãozinho dela está arrasado. Oh, meu Deus. Se eu pudesse... Tem certeza? Você acha que essa menina não precisa dessa experiência para amadurecer? Para ela entender o que é realmente que tem valor? Vai lá, deleta. Todo mundo vai tirar o dedo do teclado rapidinho, porque o que nós somos é resultado do que nós vivemos. Pronto, é só você parar para pensar. Então todas as coisas cooperaram. Porque existe um ser que é maior do que a gente, que está vendo tudo que está acontecendo. Até o querer da gente, o efetuar. Ué, pastor, mas, irmão, não me pede explicação, que eu não entendo isso. Quem sabe é Deus. Mas tem coisas que estão acontecendo, por mais que seja ruim para a nossa vida, isso está carregado de propósito. Vocês duvidam disso? Ai. Carregado de propósito. Por isso que a gente entende esse texto do versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Não sabia. Porque o Senhor buscava ocasião contra os filisteus, por quando naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Se não fosse assim, nós não teríamos essa libertação.
Certo? Nós não estamos aprovando aqui a conduta do Sansão. Mas estamos entendendo que Deus está usando essa deficiência moral dele para poder atingir os planos dele. Certo? Vocês querem comentar alguma coisa? Ou está tudo entendido? Podemos seguir? Podemos. Versículo 5. Então desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe, a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, já começou a andar no meio dos pés de uva. Já temos um problema aqui, né? Eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Esse filho do leão aqui é um leão novo na sua tenra idade, é um leão forte, né? Aqui o Sansão começa a fazer a sua primeira aproximação àquilo que era proibido para ele, né? É o que a gente falou, ele começou a entrar na antessala dos lugares proibidos. Então o leão novo representa aqui o perigo das antessalas. Certo? Porque a gente fala, não vai dar nada, eu vou por esse caminho aqui, não vai ter problema. Ah, você está perto, hein? Cuidado, hein? Você ficar andando nesses lugares aí perigosos, onde você sabe que você vai que você pendura nesse cacho de uva aí e resolve, né? Pode acontecer. É melhor não passar, né? Que você consegue passar no meio de um monte de cacho de uva assim, sem puxar um. Da mesma forma, o Sansão está andando no meio dos pés de uvas aqui. E no meio dos pés de uva, ele encontra um leão. Cuidado, você pode encontrar um leão. No versículo 6, então, o Espírito do Senhor se apossou dele. Perceberam que o Espírito do Senhor não ficava nele? A dependência que ele tinha do Espírito Santo, o Espírito Santo fazia intervenções nos momentos exatos. Então, uma coisa é você ter o Espírito Santo com você, outra coisa é você ter o Espírito Santo na hora que você precisa. Então o Espírito Santo se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito. Já pensou isso? O cara matar um leão e despedaçar ele com as mãos? Sem ter nada na sua mão, não tinha nenhuma lâmina na mão. Porém, ele fez algo muito errado. Porque ele está indo aqui, você pode perceber que ele foi sozinho no meio dessas vinhas. Porque o texto está dizendo, o pai e a mãe não sabiam ao final. Porém, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. O animal está morto lá. Certo? Então ele falou, não vou falar, porque deixa esse segredo aqui comigo. Certo? O texto está sugerindo que ele entrou nesse lugar sozinho, né? E a gente viu aqui a intervenção do Espírito Santo na vida dele. Tudo bem. Versículo 7. Desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Ele chegou e falou à mulher, e ela agradou aos olhos dele. Ele viu, gostou, e depois que conversou, se conectou, né? Só que as relações entre os jovens do Oriente eram raras e limitadas. Não tinha esse negócio de jovem ficar perto do outro, não. Certo? É muito limitada. Só acontecia depois que houvesse um compromisso selado, uma aliança. Então o jovem ficava lá tem uma aliança, os pais aceitaram, aí eles poderiam se aproximar e conversar. Entendido? É bem diferente, né? Então nós temos aqui um contexto embutido que demorou um tempo. Demorou um tempo, né? Porque depois que ele desceu e falou à mulher, se ele falou à mulher, não significa que ele chegou e foi falando. Então teve um tempo, depois que foi feita a aliança, nós temos um tempo embutido aqui. Versículo 8. Depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la. Depois de alguns dias. Só que esse depois de alguns dias aqui, era o intervalo de um ano. Percebe por que a gente precisa olhar os originais? Intervalo de um ano. Depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, porque a aliança foi feita, e depois ele volta para poder casar. E apartando-se do caminho, aí saiu do caminho, para ver o corpo do leão morto, se ele não podia tocar em nada morto, então está se apartando do caminho. Eis que nele havia um enxame de abelhas com mel, dentro da carcaça do leão. A gente percebe que esse leão secou tanto, que ele já está assim, totalmente purificado.
Os ossos estão secos assim, não tem nenhum vestígio de nada contaminado mais no leão. Só tem a carcaça. Por que eu tenho certeza disso? O que vocês acham? Por causa da presença das abelhas. Então, onde tem abelha, é porque o ambiente é totalmente purificado. É um bom sinal, né? Você vê que a abelha é um bicho tão interessante que onde tem poluição, elas não formam. Elas não formam caixa. Interessante, né? Você vê nas grandes cidades assim, com muita poluição, com muito monóxido de carbono, elas não estão. Você vai para os interior, quando o cara vê aquela caixona de abelha ali, né? É porque o ambiente está bem mais saudável. E por isso que elas conseguiram se formar ali, dentro da carcaça desse leão. Então passou muito tempo, entendeu o tempo aqui? Esses alguns dias foi o intervalo de 1 ano. Porque era o tempo normal das cerimônias de noivado e casamento, demorava 1 ano. O cara tinha que ter paciência, né? Agora o Sansão vai quebrar mais um item do seu voto de nazireado, ele vai tocar no corpo do animal morto. Mais um item que ele quebrou aqui. E ele continua sendo Sansão. É interessante isso, né? Ele vai quebrando os princípios, mas mesmo assim ele continua sendo Sansão, tendo a intervenção do Espírito Santo nele. Então isso ensina a gente o seguinte, né? É porque a gente tem a ideia de quebrou o princípio, perdeu a unção. Não é assim que funciona. Por isso nós podemos ter gente com unção quebrando o princípio o tempo todo. Conseguiu entender? Nós podemos ter gente que tem poder de Deus, mas são quebradores de princípios. O exemplo está aqui, claro, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso? Então, poder também não é sinônimo de você estar fazendo as coisas certas. Porque a igreja tem essa ideia, né? Se tem poder, se Deus está usando, o cara está expulsando demônio, o cara está lá curando o enfermo, é porque ele está fazendo tudo certo. Então, está aqui a explicação. Poder não é sinônimo de você estar fazendo a coisa certa. Isso é claro para a igreja? Então, se você vê alguém sendo usado, não significa que tudo está sendo aprovado por Deus. Então, sai dessa. Pode falar, Tiago. Stop. O microfone vai chegar em você. Porque se eu for responder, não vai fazer sentido, não tem a voz. Será que mesmo ele quebrando esses princípios, talvez essa unção dele não está sobre o voto que a mãe dele fez? Sim. Não, sobre o voto que a mãe dele fez, sobre o voto que está na vida dele. Ela como mãe, agora quem está fazendo o voto é ele. A mãe tinha a obrigação de se guardar até o nascimento e o crescimento dele. Agora ela não tem controle mais sobre o voto dele. Mas o que ela fez de não cortar o cabelo dele? Não, agora ela não cortou enquanto ele era criança, agora ele não corta. Ele que não corta agora, a mãe não tem mais poder sobre ele. Agora o voto é protegido por ele, tanto é que ele mesmo vai quebrar o voto, a mãe não tem mais poder. Mas o cabelo era só um simbolismo de tudo que ele estava fazendo já de erro. É só um simbolismo, não significa que era o cabelo dele, né? Mas de todas as quebras de princípio. Por isso que a gente está analisando cada quebra de princípio, a cobiça dos olhos, aquela coisa toda. Então você vê que a primeira coisa que ele buscou ver na mulher, ele introduziu o pecado na vida dele, foi a cobiça dos olhos, não foi? Que ele falou assim, eu vi ela e ela agrada aos meus olhos, não falou isso? Identificou a motivação central da vida dele, ele é atraído pelos olhos. E você vai ver que ele vai terminar cego depois. Entende? Aquilo que vai atrair ele vai ser o martírio dele. Porque antes de eu explicar, eu sempre achei que o leão fosse o Espírito Santo tentando afastar ele da vinha, do pecado. Mas aí depois, se ele se encheu do Espírito Santo... É uma conjectura, mas tem gente que fala que esse leão é a tipologia do diabo. Né? Que rugindo como um leão, mas o diabo não é um leão, ele ruge como leão. Eles falam, é a tipologia do Satanás que estava atacando. Não tem nada a ver. Ele estava num território proibido, na antessala da proibição, e ele tem um leão que vai atacar ele. Mas o homem é forte, não tem jeito. Ele despedaça o leão e mata um gatinho. Certo? Então, o Sansão, o fato do Sansão ter força, porque ele tem uma aliança com Deus, ou Deus tem uma aliança com ele, né?
Mas vai chegar um ponto em que Deus, ele já não... a aliança perde o sentido, Deus sai por isso. Não porque Deus ficou chateado com ele, porque ele já não tem mais uma vida que tem a ver com aquilo que Deus quer. Simplesmente isso. Às vezes a gente cria condições para que Deus não habite mais, vai fazer o quê? Então essa palavra, dê-lhe tempo para se arrepender, que está lá em Apocalipse, né? É uma coisa meio complicada. Dê-lhe tempo. Então a gente está dentro de um tempo que Deus está esperando a gente se arrepender, né? Tomara que a gente consiga no tempo certo, ok? Se tiver mais alguma pergunta, vai lá, Marcelo. Olhamos aí que o caminho que o Sansão seguiu foi um caminho totalmente inverso que Deus preparou para ele. Foi, na realidade, o caminho da desobediência, porque Sansão sabia o trajeto que ele tinha que ficar, que tinha que viver. Só que o que ele fez? Podemos ver que mesmo ele tomando o caminho da desobediência, mas as coisas que Deus queria foi concretizado no tempo certo. Sim. Poderia ser de outra forma, mas foi concretizado. Na verdade, Deus está usando a deficiência moral do Sansão para acessar os filisteus, né? E Deus vai usar a força do Sansão para destruir os filisteus. Ele vai acessando, você vai ver que ele vai acessando, Deus vai impulsionando ele. Ele tem um problema de falha moral, e através disso Deus vai fazendo ele acessar. Deus está usando ele como instrumento, né? Mas dentro de um caráter que ele tem. Deus não produziu o caráter de Sansão. Ele é mau caráter, né? Ele é mau caráter e Deus está usando isso para atingir os objetivos contra os filisteus. Então o mel que aparece contido aqui na carcaça do leão representa a parte doce do pecado. O pecado tem que ter parte doce, senão ninguém peca, ué. Como é que vai pecar se não tem mel? Como é que você vai tocar no leão se não tem mel nele? Não vai fazer isso, né? Se tirar o mel, acaba o pecado, é. Quem vai falar aí, eu pequei, mas estava amargo? Tira, está doce, né? Então o mel é a parte boa do negócio. Versículo 9. Então tomou nas suas mãos e foi andando e comendo o favo de mel, né? E foi a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber o que tomara o mel do corpo do leão. Então, ele não falou, porque ele sabia que era errado. Ele não disse para os pais, porque com certeza, se os pais soubessem da procedência do mel, não iam querer comer. Ele já começa a fazer aqui umas coisas diferentes, né? Porque os pais conheciam o voto dele de Nazireu. Versículo 10. Descendo, pois, seu pai àquela mulher... Aí já está a festa, né? Fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. Já vai casar. O pai aqui é mencionado como chefe e representante dos parentes de Sansão. O pai na frente sempre, né? A festa de casamento durava uma semana, 7 dias. Bom, né? Só que eram 7 dias assim, não era no mesmo lugar. A noiva ficava num ambiente ou num local, numa casa, com as mulheres, né, comemorando, e o homem ficava com os homens comemorando em outro lugar. Aí durava 7 dias a farra, certo? Eram em casos separados. Versículo 11. Sucedeu que como ouvisse, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. O Sansão não tinha amigos. Então a família dessa mulher percebeu que o Sansão estava sozinho na festa. Como é que ele ia para essa casa para ficar comemorando? E a noiva tinha as amigas lá, estava com ela, banqueteando. E como ele estava sozinho aqui, nem os parentes vieram. Talvez os parentes falassem, não, você vai casar com a Filistéia, vou lá com nada. O casamento não vai dar ninguém. Né? É igual você falar assim, o Joãozinho vai casar com a filha de um macumbeiro, ela é macumbeira também. A pessoa fala, nós não vamos não. É estranho isso, né? E a gente não tem explicação por que a família não está aqui, por que os parentes não estão aqui, e também porque os amigos não estão aqui comemorando. Então, por causa disso, a família da noiva resolve trazer 30 pessoas, 30 homens, chamados de companheiros, né?
para estarem com ele. Vamos seguindo. A família contratou, né, esses 30 homens, chamados de paraninfos. Paraninfos, na verdade, eram igual pessoas que trabalhavam como cerimonialistas, entendeu? Gente contratada para poder ficar na cerimônia fazendo alguma coisa. Então, os paraninfos eram esses que eram contratados. Então, essas 30 pessoas, esses 30 homens, estão ali em companhia de Sansão na cerimônia. Deu para entender isso? Versículo 12. Aí o Sansão está lá farreando com esses caras, né? Banquete, aquela festa, todo mundo. Você imagina aquele monte de homem numa casa. Né? E ele falou, vou dar para vocês, vos darei um enigma para vocês decifrar. Né? Tipo uma charada, né? Porque era muito comum isso. E se nos 7 dias das bodas údias decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Era uma forma de você pagar, né, tipo uma aposta, né, se você descobrir e tal. E os enigmas eram um divertimento oriental, era muito comum nos casamentos, você não tem o que fazer, é igual o cara falar assim, vamos fazer alguma coisa, vamos jogar baralho, né? Assim, eles ficavam brincando para passar o tempo, né? 7 dias, né? Então, no meio dessa farra toda, o Sansão falou, vou propor para vocês um enigma, um divertimento, né? Era o divertimento favorito, né, nas festas de casamento. E aí, se vocês descobrirem, eu vou dar uma quantidade de presente para vocês, eu vou dar para vocês 30 lençóis e 30 mudas de roupas. São roupas caras, né? São os valores daquela época. No versículo 13, ele diz, mas se vocês não puderem decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupa. Combinado? Então os caras estão pensando assim, vai fazer lá vai ser um enigma, né, uma charada que a gente vai descobrir. Geralmente é uma coisa passiva de você conseguir decifrar, ok? É isso que eles imaginavam, né? Por isso que eles aceitaram o desafio. Vamos lá, pode fazer a pergunta aí que a gente vai descobrir. Versículo 14. Então lhes disse, olha o enigma do Sansão, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Tipo assim, ele falou um negócio que ninguém ia conseguir descobrir, era uma coisa fora o íntimo dele, só ele que sabia, porque ele fez. Está falando sobre o leão. Ele está falando do problema, do pecado que ele cometeu de ter matado o leão, depois de ir lá no leão, tocar no leão morto, pegar o mel do leão, dar para os pais. Ele está falando sobre isso. Era sobre a experiência com o mel pego na carcaça do leão morto. Uma quebra de princípio sobre o seu próprio voto. Ele quebrou o próprio voto que ele fez, mas essa quebra de voto aí secreto, né? É segredo íntimo dele. Então ele está sendo desonesto aqui. Ele está sendo desonesto, ele está propondo um enigma que ninguém vai descobrir, ué. Gente, o que eu fiz ontem? O que eu sonhei ontem? É igual o faraó lá, perguntando, só Deus para descobrir um negócio desse. Perguntando para o José o que sonhou, né? O que vai fazer? Tem a interpretação do que sonhou e qual a interpretação do que sonhou. É uma coisa que você vai botar a pessoa na parede, né? Então, eles estão diante de um enigma aqui que é impossível ser descoberto. Não tem como. Como é que você vai propor uma brincadeira onde não tem como descobrir? Você vai dizer, do comedor saiu comida, o comedor é o leão, né? E do forte saiu doçura. Então, o leão era comedor, era forte e acabou saindo doçura dele, que é o mel. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Lembra que eles têm 7 dias para descobrir. E eles estão batalhando 3 dias, conversando um com o outro. O que você acha que é? Como é que vai descobrir? Não tem como. Aqui o Sansão foi extremamente desonesto. Porque só ele que sabia. E essa associação do Sansão com esse enigma associado ao pecado dele, ele está explorando e brincando com princípios sérios que ele mesmo quebrou. Né? É estranho. Aí, assim, botando a cabeça da Elisângela para pensar e para ajudar a gente. Ele quebrou, é uma coisa oculta dele, mas ele está jogando com isso, não sei o que a psicologia fala. Você vai ter tempo para pensar sobre qual é a intenção desse cara. Não sei, está brincando, não sei. Esse negócio é tão forte, ele quer que as pessoas descubram ou não quer que as pessoas descubram, não sei. Né? A pergunta do porquê Deus escolheu usar Sansão, por que Deus escolheu Sansão, pode ser respondida no fato de Deus usar
o que eu disse para vocês, o mau caratismo dele. Para quê? Para acessar os filisteus. Para acessar os filisteus. E depois vai usar a força para destruir os filisteus. Então, o que você acha aí, Elisângela? Por que esse cara está usando isso aí? O que você imagina aí? Por que ele está brincando justamente com uma coisa que ele cometeu de erro? O que você imagina? Eu imagino aqui que há um traço narcísico aqui. Porque, na verdade, a quebra do princípio, só ele tinha o controle de saber dessa informação. Não houve uma punição, a priori, né? No primeiro momento não houve. Então, isso o torna cada vez mais forte. Eu tenho o poder de fazer o que eu desejo, eu escolho a pessoa que eu quero, eu mando nos meus pais, e as coisas estão acontecendo conforme eu domino, conforme eu determino. Então, colocar uma charada em cima daquilo que seria um voto que o outro fez para ele, e ele tem cumprido aqui, dá mais poder a ele. Porque ele não precisou de contar o que ele não deveria fazer e fez, e com isso ele ganha vantagem, ele ganha poder sobre as outras pessoas. Então, eu vejo aqui um traço narcísico dele. Ok. Entendido, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação óbvia? Né? A gente entende que tem uma implicação realmente psicológica nele aí de querer brincar com uma coisa que deveria ser um segredo para ele. Né? Ao mesmo tempo, talvez se acha tão poderoso a ponto de colocar em risco um segredo que precisa ser guardado, né? Talvez se acha tão poderoso a ponto disso, né? Vamos para o versículo 15. E sucedeu que ao 7º dia, aí deu 7 dias, eles não descobriram ainda, né? E o dia está acabando. Lembra que o dia acaba para eles quando o sol se põe. E eles apelaram, disseram a mulher de Sansão, né? Vão apelar para ela. Persuade teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. Ah, está debaixo de ameaça, né? Chamaste-nos aqui para vos apossar do que é nosso? Vocês vieram aqui para dominar a gente? Não é assim, né? Nós fomos convidados para uma festa de casamento, está casando com um israelita, vocês estão dizendo, nós não vamos perder essa parada não. Está querendo envergonhar a gente? Então você vai dizer, você vai descobrir, o que você vai fazer é problema seu. Se você não fizer, nós vamos tocar fogo na sua casa e na sua família. Então ela vai agir debaixo de ameaça. Tadinha dela, né? Versículo 16, a mulher de Sansão chorou diante dele, vai apelar, né? E diz, tão somente me desprezas, conversa de mulher. Se você me amasse, você me dava o dinheiro para fazer a plástica. Não estou generalizando não, tá, gente? Só brincadeira. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me desprezas, não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar e ainda não declarastes a mim. Não pode ter segredo entre a gente, né? É assim, eu quero saber, né? Quero saber o que fulana fez na igreja. Já pensou minha mulher falar isso comigo? Você não vai contar para mim, não? Tem informações que só pastor segura, irmão. Não tem jeito, não. Não adianta você querer... Igual vocês que têm aí uma função de liderança, aquela coisa toda. Sai dessa, tá? De querer ficar compartilhando coisinhas para marido e para mulher, tá? Senão vocês não podem trabalhar para Deus nunca, 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 nunca. Vocês estão reprovados se vocês acharem que a fidelidade entre vocês como cônjuges é maior do que a obrigação de guardar segredo dos outros. Então tem coisa que não adianta, né? Porque é minha mulher, né, pastor? É meu marido, né? Aí cobra, né? O que foi que a pessoa falou com você lá quando ela na confissão? Fala aí para mim. Aí a pessoa não tem unção de pastor, vai comentar com o melhor amigo, com a melhor amiga. Aí talvez vocês estão pensando assim, pastor, mas tem coisa que todo mundo sabe. Meu irmão, se vocês souberem tudo que eu sei, a igreja tinha fechado há muito tempo.
Vocês sabem o que eu deixo sem saber. Se vocês souberem tudo que eu sei sobre todo mundo aqui, a igreja metodista já tinha acabado faz tempo. Já tinha acabado faz tempo. Você pode ter certeza disso. Então, assim, o que vocês sabem é o que vocês podem saber. Por isso que a igreja existe. Agora, tem coisas que vocês não sabem. Tem coisas que vocês não sabem. E vocês nunca vão saber. E nem minha mulher vai saber. Pode espernear, pode sapatear. Porque é uma questão de ética. Ué, como assim? Mas, infelizmente, isso acontece, tá? Isso acontece. Isso acontece. O cara é médico lá, aí houve algo, vê coisas dentro do consultório dele que ele precisa, tem coisa que tem que guardar, ué. Ele conta para a mulher dele conta para o pastor. Então, tem coisas que não pode ser falado. Certo? Então, Renato, você é pastor, Marinalva não tem que saber de tudo, não. Ela não é pastora. Ela não é pastora, ué. Não vai saber de tudo para quê? Então tem coisas, se você é líder de alguma coisa, você lidera um grupo, lidera mulheres, lidera homens, lidera jovens. Então tem coisas que é falado para a Bárbara que ela não pode falar com o Luiz. Né? Já pensou, Jaque? Você pega, você recebe a confissão de uma mulher, vamos supor que você está responsável por um ministério, aí daqui recebe a confissão da Cris, aí você conta para o Robinho. O que você ia achar, Cris? Hã? Então nós não temos esse direito, não. Vocês que acham que tem, vocês estão muito enganados. Vocês estão reprovados como homens e mulheres de Deus. Existem coisas que pode sapatear, marido pode sapatear, esposa pode sapatear perto de você, você não tem que falar. Quem trabalha com consultório, alguma coisa aí, não pode falar, não pode falar. Me mostra uma regra na Bíblia aqui que autoriza vocês a fazerem isso. Mas meu nível de fidelidade é muito grande. Você é um bestalhado. Não é nesse nível que nós estamos falando, não. É igual uma vez eu atendi um rapaz, o casamento dele tinha acabado, um cara empresário de outra cidade, o casamento dele tinha acabado. Aí eu fui pregar na igreja que ele estava, me chamaram para ir na casa dele, aí sentou os dois assim. Ai, pastor, porque eu acabei falando com a minha mulher, era o problema do casamento dele. O que você falou com sua mulher? Ai, porque eu fiquei balançado pela minha secretária. Você é um idiota, rapaz. Ah, porque eu não tenho segredo com ela. Você é um idiota, que mulher que está preparada para ouvir isso? Ah, Léo, você ficou balançado pela sua secretária, você acha que a Natália vai reagir como? Corta a cabeça dessa secretária. Isso é coisa de idiota. Coisa de idiota é isso. Você tem coisa que a mulher não pode ouvir. Ela vai guardar isso pro resto da vida. Se você foi balançado por uma mulher, você vai falar isso para sua mulher. Mulher não é preparada para ouvir essas coisas, rapaz. A mulher tem coração também. Então tem coisas que a gente tem que resolver. Não era muito melhor? Eu falei, se você tivesse resolvido, demitido essa mulher para lá, tinha resolvido, você acabou com o seu casamento. Aí eu tive que explicar para eles que tem coisas que não se fala. Você vai contar cada cantada que você toma pro seu marido? Conta para ele. Conta, vai lá, conta. Cada cantada que a Joana recebe, que a Natália recebe, que você recebe de um homem, conta para eles. Não, que eu gosto de contar. Conta! Isso é coisa de gente maluco. Dá uma bolsada na cara do cara logo que está te cantando, que fica melhor. Está resolvido já, não precisa nem falar para ele, não. Agora fica, ai, fulano me cantou. Aí o cara fala, vou matar ele. Ah. Mulher tem que resolver o problema, não é ficar dando confiança. Mulher que tem sangue no olho, canta para você ver. Canta a mulher que tem sangue no olho, olha para você assim, o cara já treme. Mas tem esse negócio, casamento acaba por causa disso. Porque tem informações que você está levando para dentro de casa, você não pode levar, você tem que resolver as coisas. Se eu fosse contar para minha esposa todos os problemas que a igreja tem, a minha mulher não pisava na igreja nunca mais. Não olhava na cara de nenhum de vocês. Você acha que a minha mulher está preparada para ouvir as fraquezas das pessoas? Vocês acham que as esposas estão preparadas, que os maridos estão preparados? As mulheres que são pastoras estão preparadas para poder ouvir, falar que fulano, a pessoa fala assim, pastor, eu cometi uma fraqueza. Vai virar condenação, irmão. Só quem está na liderança que entende essas coisas para perdoar as pessoas e conviver com as pessoas. Então está claro isso aqui? Tem coisa que não se fala. Tem coisa que não se fala, se resolve. Você destrói seu casamento, você vai ter uma pessoa criticando uma coisa que ela não entende. Ah, a menina lá, tadinha, ela caiu e aí está envolvida com um cara casado lá e a gente está tentando ajudar.
que a mulher vai falar? Ah, sirigaita, se envolveu, né? Vai, faz isso aí. E você que acha que é o contrário, então me explica que eu quero aprender. Pega o microfone. Pega aí. Você que é sabido, me dá uma explicação psicológica. Você que é inteligente, filosófica, espiritual, contexto bíblico. Me dá. Estou esperando. Me dá uma explicação espiritual ou psicológica para dizer que tudo que você ouve de confissão das pessoas, você pode compartilhar com o seu cônjuge. Você quer o super casadinho aí. Eu confio totalmente no meu marido. Confia em Deus, irmão. Larga de ser besta. Você confia em Deus. Maldito homem que confia no homem. Eu confio na minha esposa. Confia em Deus. Eu já vi um monte que confiou e tomou chifre. Confia em Deus. A Bíblia não confia em Deus. Eu não confio nem em mim. Você confia em você? Eu não confio em mim, não. Tem hora que eu falo que vou fazer as coisas e não faço. Toda hora eu falo que eu vou fazer dieta, não faço. Falei, eu vou fazer dieta, não como mais isso. Daqui a pouco eu estou me traindo. O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Eu vou confiar em mim? Eu falo, Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Me ajuda. Quando eu quiser fazer algo assim que o Senhor não quer, me freia. Eu não confio nem em mim. Só confio em Deus. Aí os próximos de mim falam assim comigo, pastor, você não confia em mim, não? Eu falei, não, eu confio em Deus. Eu ouço as pessoas, eu só confio em Deus. E bobo é você que confia nos outros. Confia, vai confiar. Meu irmão assina aqui, cara. Estou botando esse carro no seu nome aí, mas assina aqui. Nós estamos vivendo num mundo onde o irmão está brigando por causa de meio pedaço de terra ali, de 20 centímetros. Ou vocês não estão no mundo, não? Vocês não estão no mundo, não? A Bíblia diz que existe amigo que é mais chegado que irmão. Ué? Você confia muitas vezes num amigo, mas não confia no irmão. Vocês não estão lendo a Bíblia? Posso passar adiante, vocês querem falar? Mas tem uns que tem medo da mulher aí, vai ter que contar tudo para ela, senão vai largar, né? Tremendo. Você não vai contar não que você conversou com aquela menina? Mas fica assim, vai contar não, né? Aí o bobão fala. Tem até uma piada lá na internet com isso, né? O pastor lá que ouve a confissão do cara, vocês viram isso? É até interessante. O cara conta, pastor, eu cometi um adultério, não sei o quê. Aí ele chega em casa, a mulher dele fala, você vai falar não? Eu falo, não posso falar não. É assim, né? Você não vai falar não, tem segredo entre nós. Ele conta, né? Aí a mulher chega e fala assim, pessoal, vamos orar pelo irmão fulano, porque ele cometeu um adultério, mas fica só entre nós, né? Aí ele chega no culto, o cara olha para ele. Aí ele faz um sinal, né? Vocês já viram isso, né? Aí o pastor está lá falando na frente, o irmão não sei o quê, o cara olha para ele. Linguaruda, hein, pastor? O pastor tinha contado para a mulher espalhou para todo mundo. Aí o cara... Então, assim, infelizmente é assim, pai. Segredo bom que a gente guarda para a gente, né? Passou de um, já era. É a vida, né? Então, assim, só para a gente poder alinhar. Vocês que têm cargos, têm funções, até vocês que têm amigos, às vezes uma amiga contou para vocês um segredo, está precisando de ajuda espiritual, não tem essa de compartilhar com o cônjuge, tá? Respeita a pessoa. Tem coisas que pode ser feito, né? Às vezes a pessoa fala um negócio com você, aí você comenta com a esposa, mas tem coisas que não pode ser falado. A pessoa não está preparada para isso. Está entendido isso, gente? Sigamos. Versículo 16. A mulher de Sansão chorou diante dele, né? E disse, não somente me despreze, não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar e ainda não declaraste a mim. E ele lhe disse, eis que nem ao meu pai nem a minha mãe declarei e te declararei a ti? Como que eu vou declarar para você? Ele já sabe que é uma coisa séria, né? Foi uma coisa tão séria que ele guardou o segredo. Porque está quebrando o voto dele. Nem o pai nem a mãe pode saber. Já que ele colocou essa brincadeira, isso como uma brincadeira no jogo, agora o negócio começou a ficar feio. Versículo 17. Chorou diante dele 7 dias em que celebravam as bodas. Depois eu vou explicar esses 7 dias aqui. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou,
porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Ela contou para os caras. Abriu. Né? Quando você vê no versículo 17, diz que ela chorou 7 dias, né? Você fala, mas 7 dias, mas já não era o último dia? Como é que tinha mais 7 dias? Se era 7 dias a festa, e a gente viu que no 7º dia eles não conseguiram decifrar, porque no terceiro eles chegaram à conclusão que não tinha jeito. Chegou no 7º, eles apelaram para ela. Então, de onde sai o que está escrito aqui, que ela chorou diante deles 7 dias? Os historiadores, né, afirmam que ela já estava importunando ele desde cedo, por curiosidade. Ela já estava curiosa. E aí, quando chega no último dia, ela sofre a pressão da ameaça daqueles homens. Então, por isso que ela já tem uma semana que ela está tentando descobrir, puxando a camisa dele. Vai contar não? Vai contar não? E ele contou. E ele contou, não teve jeito. Versículo 18. Disseram, pois a Sansão os homens daquela cidade. Aí, ao 7º dia, né? Antes de se pôr o sol. Então, o dia continua. Está quase dando 6 horas da tarde, quase escurecendo, e eles descobriram. Aí eles vão jogar com as palavras. Que coisa mais doce do que o mel? Que coisa mais forte do que o leão? Aí ele já percebeu, ele já sabe. Já descobriu. E ele lhes disse, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então, com essas palavras ele está dizendo, descobriu o enigma. Vocês pegaram a minha novilha e lavraram com ela, né? Vocês pegaram a minha esposa e descobriram através dela. Então, se não fosse assim, você não tinha descoberto nunca. Então, ele já descobriu que ele foi traído por ela. Versículo 19, então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos ascalonitas e matou deles 30 homens. Eu vejo que as reações do Sansão, elas são desproporcionais. É um enigma que foi descoberto. Continuando, né? Então vocês perceberam que simplesmente porque eles descobriram o enigma através da mulher, ele vai matar 30 pessoas por causa disso. Matou deles 30 homens, mas não foram os 30 que estavam com eles. Matou deles 30 homens. Tirou as roupas daqueles que ele matou e deu as mudas de roupa aos que declararam o enigma, aos que estavam com ele, percebe? Então ele fez assim, ele matou um grupo de filisteus que ele encontrou, arrancou a roupa deles e falou, toma a roupa, não sei se não queriam. É meio desproporcional, porque está matando por causa de uma descoberta de um enigma que ele mesmo brincou. E acendeu-se a sua ira e subiu à casa do seu pai. Essa cidade aqui chamada Askelon, né, ficava a cerca de 76 quilômetros da cidade de Timná, onde Sansão estava. Olha o que ele vai fazer, né? Ele vai matar esses homens num lugar distante. Por que ele está fazendo isso? Porque ele sabia que essa região aqui, de Askelon, era onde os israelitas eram mais explorados pelos filisteus. Percebe? Então, depois dessa raiva dele, ele falou, sabe onde eu vou descarregar minha raiva? Ele falou, eu vou começar por onde o povo de Israel é mais explorado pelos filisteus. Por isso que ele vai nessa região de Askelon. Olha a distância, 76 quilômetros, onde a hostilidade era muito maior dos filisteus e mata 30 pessoas lá. Ele escolheu um lugar e você vê que o próprio Deus está impulsionando ele. Através da raiva dele, ele vai e mata pessoas. E arranca as roupas e entrega para os caras que estão com ele. Essa parte vocês entenderam, né? Versículo 20. Por causa disso, a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro. A mulher de Sansão, agora o pai dela, que tinha autoridade sobre ela, vai entregar ela para um companheiro, provavelmente um desses 30 que estavam na casa com ele, né? É como vingança. Os filisteus vão entregar a esposa de Sansão a um dos companheiros que estavam na festa. Entenderam isso? Isso aí vai ser uma afronta para ele, porque o cara vai... E esse cara que aceitou, ela vai ser entregue para ele, não só sexualmente, como ela vai casar com outro cara. Então esse cara aceitou a mão dela,
E ele vai considerar como um ato de traição, porque o cara, afinal, conhecia ele, né? Estava com ele na festa. Isso provocou o ressentimento de Sansão. Aí vai ficar com uma raiva ainda. Agora vamos entrar no 15, que é mais rápido. Versículo 1 do capítulo 15. Vamos entrar no capítulo 15, né? Versículo 1 do capítulo 15. Todo mundo junto? E aconteceu depois de alguns dias. Né? Que na cega do trigo, na colheita, né? Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara de minha mulher, porém o pai dela não o deixou. Isso vai acontecer perto do final do mês de abril ou maio. É um período de seca, certo? Período de seca. Você já imagina como é que está as vegetações, os pastos, tal, né? A oferta de cabrito era um sinal de reconciliação. Ele vai levar um cabrito para a esposa dele, que foi dada para outra pessoa, né? E ele vai levar um cabrito para tentar se reconciliar com ela, mas o pai dela não deixa ele entrar. Ele chega na casa, provavelmente num harém feminino onde ela está, e o pai dela fala: aqui você não vai entrar, não. No versículo 2, disse-lhe seu pai: por certo eu pensava que de todo a desprezavas, de sorte que a dê ao teu companheiro, porém não é a sua irmã mais nova, mais famosa do que ela, toma pois de seu lugar. O pai está alegando aqui que ele achava que o Sansão estava se sentindo tão traído que não queria mais ela. Ele está alegando isso, mas com deboche, né? E por isso ele deu ela em casamento a outro homem. Como é que você vai mexer com um homem como Sansão, né? Então ele simplesmente pegou a esposa dele para afrontar ele, entregou para um amigo dele, e o pai está dizendo: eu achei que você estava com raiva dela, por isso que eu fui dei para ele. Aí ele enfureceu, né? E esse argumento aqui era uma farsa para insultar o Sansão. E ele falava assim: por que você não pega a irmã dela mais nova aqui e casa com ela? Porque ela é até mais bonita, mas não podia na lei. Ele sabia que ele não podia fazer isso. Aí ele ficou furioso. A reação dele vai provar que ele está com bastante raiva. Então, no versículo 3, outra reação desproporcional. Então, Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Ele falou: agora vocês me deram motivo para mim poder se vingar de vocês, agora eu sou inocente, mas eu vou fazer. Né? Porque a conduta do pai da moça provocou indignação nele. E ele vai dar um sinal de vingança agora. Sempre desproporcional. Versículo 4. E foi Sansão e pegou 300 raposas. Olha só, né? E tomando tochas, as virou cauda a cauda, ele pôs uma tocha no meio de cada duas caudas. Então, que ele pega a raposa, ela tem uma cauda larga assim, né? É muito pelo. O que ele faz? Ele junta uma com a outra, amarra uma cauda na outra, covardia também, né, com os animais. E pega 300 raposas e risca o fogo com a tocha, e imagina o que elas vão fazer quando elas vão tentar se livrar do fogo e vai entrar no meio da vegetação dos filisteus. Agora nós temos aqui um problema de tradução do hebraico, né? E muitos tradutores desse período, eles erram, confundindo aqui raposa com chacal, ou chacal com raposa. Eu vou dizer porque é importante a gente falar sobre isso, porque o texto está dizendo raposa, não está? Mas, na verdade, não são raposas, são chacais. Certo? Por quê? Não são raposas e são chacais, porque o chacal, ele anda em bando. Aí é mais fácil você capturar. E a raposa é solitária. Então, ele não tinha como capturar 300 raposas assim, só se ficasse uns 3 anos atrás. Então, elas são animais solitários. E o chacal anda em bando. Então, se ele armar uma estratégia, ele consegue juntar um monte de chacal num lugar só. Certo? E outra coisa é que essa região aqui, ela não tinha muita raposa, né? Ela tinha muitos chacais nessas montanhas da Palestina aqui. As regiões eram infestadas de chacais, porque chacal, lobo e raposa é da mesma família, são muito parecidos. Você vê a foto dos três, são muito parecidos, por isso que há confusão dos tradutores. E a resposta aqui é, na verdade, chacais. Então, o que ele fez? Ele pegava, unia a cauda dos chacais, amarrava uma cauda na outra, no meio colocava uma tocha e 300, né?
e soltava elas, elas saiam correndo no meio do mato. Aí você já sabe o que acontece, o animal está tentando sobreviver. No versículo 5, chegou fogo às tochas, largou-as na seara dos filisteus, assim abrasou os molhos com a cega de trigo, de vinha e de olivais. Sansão queimou as plantações de trigo, de uva e de azeitona dos filisteus. Acabou com a subsistência deles. E acabou também com as raposas, coitado. Raposa não, com os chacais, né? Entende? Não façam isso, né? Então vocês sabem de onde veio a expressão que eu não preciso falar, né? Fogo no pip. De onde veio? Veio daqui. Entendeu? É porque o pessoal leva isso no sentido pejorativo, né? Mas veio daqui essa expressão. Versículo... Tudo bem, gente? Podemos seguir? Versículo 6. Então perguntaram aos filisteus, quem é que fez isso? E responderam, Sansão. O genro do Timinita, porque lhe tomou sua mulher. E a deu a seu companheiro, então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e ao seu pai. Aí, ó. A mulher já pagou por isso. A gente vê também que ela é meio inocente nessa história, né? Que ela estava debaixo de ameaça. Agora a gente tem um efeito cascata, né? Porque as reações vão começar a estimular muita guerra. Aí vai virar um problema aqui. Então, lhes disse Sansão, é assim que fazeis? Pois havendo me vingado eu de vós, então eu cessarei. Depois que eu me vingar, eu paro, ele falou. E os atos de vingança dele vão escalando cada vez mais. Ó. Versículo 8. E feriu-os com um grande ferimento, pernas, juntamente com coxa, e desceu e habitou na fila da rocha de Etã. Ferir perna e coxa aqui é uma expressão proverbial, tá, gente? Massacre impiedoso. É isso que significa. Ferir perna e coxa. Não vai ferir a perna e a coxa. Está dizendo que ele feriu por completo os filisteus. Então ele fez uma grande matança aqui, né? Por causa disso. Está entendido? Por causa disso, os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, estenderam-se por Leí. Ele está escondido dentro de uma rocha agora. O objetivo dos filisteus nessa expedição era capturar Sansão em vingança pelo grande massacre que ele havia cometido contra o seu povo. Até parece que consegue, né? Versículo 10. E perguntaram-lhe os homens de Judá, por que subiste contra nós? Aí o povo de Israel começou a reclamar, por que vocês vieram aqui? E eles responderam, subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Eles não estão entendendo ainda. Eles não vão conseguir amarrar o Sansão. E não vão conseguir fazer com ele o que ele fez com os filisteus. No versículo 11, então 3.000 homens de Judá desceram até a feira da rocha de Etã e encontraram Sansão e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Você não sabia que tem 40 anos que está sobre nós, dominando o povo? Como é que você vai mexer com esse povo? Porque, pois, nos fizestes isto. E ele lhes disse, assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. É igual um menino revoltado. Eu me vinguei porque eles fizeram comigo. E com isso está matando um monte, né? Aparentemente a nação de Israel ainda não tinha total noção do poder de Sansão e da missão de libertador dele para Israel. Aparentemente é isso que está mostrando aqui. Porque eles estão perguntando, né? Por que você fez isso? Versículo 12, e disseram-lhe, descemos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Até parece, né? Então Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmos não me acometereis. O que ele está dizendo? Está orientando eles aqui, os israelitas. Ele disse, ó, não venham para o meu lado, não se levantem contra mim, porque eu não vou responder pelos meus atos. Eles não têm noção do que eles estão mexendo, né? E no versículo 13, e eles lhe falaram dizendo, não, a gente não vai fazer nada contra você, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Ele aceitou por quê? Porque essa foi uma aceitação estratégica. Ele falou, vai, amarra. Pode me levar para lá, igual você pegar uma bomba e jogar dentro dos filisteus, entende? Eu falei, pode me levar. Então ele, na cabeça dele, falou, quando eu estiver no meio deles, eu acabo com eles. E então ele aceitou isso.
No versículo 14, e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, esse que é o problema. O Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo. Vou botar um barbante ali que... Você já pensou um negócio desse? Esse cara fez assim, ó. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. No versículo 15, ele achou uma queixada fresca de jumento. Do lado dele, ele viu lá no deserto aquela queixada do jumento, né? Que é uma arma que faz curva, né? Estendeu a sua mão e tomou-a e a feriu com ela 1000 homens. 1000 homens mortos a golpes de queixada de jumento. Você imagina que lenha que virou isso? Não, você imagina a força dele para matar com a queixada de jumento. A gente vê essas coisas assim na Bíblia, você imagina os dias de hoje. Você vê 1000 pessoas mortas. É bem esquisito, né? No versículo 16, então diz Sansão. Quem está matando aqui é o próprio Deus, né? Então diz Sansão, como a queixada de jumento, montões sobre montões, com a queixada de jumento, feria 1000 homens. Essa expressão aqui, montões sobre montões, indica que ele pode ter matado em episódios diferentes. Não foi de uma vez. Ele matou, foi matando. Onde ele ia matando de tempo em tempo, né? Não quer dizer que ele matou de uma vez. Né? Essa expressão indica isso. Né? Mas também é uma coisa que não é muito certa. Versículo 17. E aconteceu que, acabando ele de falar, ele estava se gabando, né? Lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Leí. Era só Leí, agora passou a se chamar Ramat-Leí, que vem do hebraico a altura de uma queixada, ou de uma mandíbula, né? É muito comum você encontrar mandíbulas de ossos de animais no deserto, né? E aí, no versículo 18, e como tivesse uma grande sede, né, que ele lutou, matou, né, está no deserto, ele clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo, tu destes essa grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede cairei na mão desses incircuncisos? Aqui o Sansão está demonstrando que ele está consciente de que ele está lutando pela causa de Deus. Por isso que ele falou, ó, pela tua mão, né, eu consegui promover essa tão grande salvação. Ele está sabendo que ele está libertando o povo de Israel dos filisteus. Mas ele está com muita sede aqui, né? Está cansado, ele olhou para um lado, olhou para o outro, está com muita sede. Falou, não vou conseguir água aqui, eu vou morrer. E ele pergunta para Deus, o Senhor vai me deixar morrer aqui? Vai acabar a minha história aqui? No versículo 19. Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada. E saiu dela água e bebeu. Recobrou o seu espírito e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em lei até o dia de hoje. No versículo 20, diz que ele julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Então, só matando. A gente vai ver daqui para frente mais coisas que ele vai fazer, né? Então Deus usa ele como uma máquina de guerra para matar. Ninguém consegue fazer nada com ele, por isso que é o homem mais forte do mundo. Esse aqui é só um episódio do que Sansão fez, né? Que gera um monte de pergunta para a gente, dos processos de Deus, né? Como é que Deus faz as coisas, a gente não entende, não sei o quê. Podia ter usado outro cara, né? Mas fica aberto aí para vocês fazerem algum comentário ou algo que vocês acharam relevante sobre esse episódio na vida de Sansão, sendo usado por Deus para destruir os filisteus. Isso aqui é só o início, né, do que vai acontecer. É um dos episódios mais tristes da Bíblia também, né? Tem parte aqui que é terrível. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Sim. Sansão, um homem mais forte e mais fraco. A gente observa em todas as colocações que ele sempre é escravo das emoções dele. Ele não consegue pensar sobre a raiva, sobre a ira dele. Então ele usa a força como o seu poder de controle. Sim. É a forma que Deus usa, né, pessoas que a gente nem imagina para atingir os seus objetivos, né? Então as escolhas de Deus são baseadas na sua
inteligência, na sua presciência, né? Então Deus sabe de todas as coisas, né? Onisciência, onipotência. E com base nisso ele tem os planos dele. Então não dá para a gente reclamar de nada, dá para a gente observar só e entender que sempre tem algum propósito naquilo que Deus faz. Alguma coisa que ficou meio duvidoso para vocês? Esse é um capítulo, 2 capítulos de muitas dúvidas, tá? Pode falar. Quando fala que Sansão foi força, Sansão tinha força, mas essa força não fala também que o Espírito do Senhor que se apoderou de Sansão? Não, ele não tinha força, ele tinha força de homem comum. É o comum. Mas a força que ele recebia era do Espírito Santo. Então, por isso que ele era um homem forte, porque é a força do Espírito Santo que completava ele. Mas todo mundo sabe disso, que o Sansão era forte por causa do Espírito Santo. Ele se tornou forte por causa do voto de Nazireu. Ele foi separado para ser o Nazireu libertador, ele recebeu o revestimento do Espírito Santo, se tornava o homem mais forte do mundo. A gente aprende isso na escolinha de criança. Não, porque falou que foi fraco também. Fraco nas suas Não, ela emoções. falou fraco moral. Moral, tá bom. Moralmente fraco. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nós queremos ser gratos, porque de uma maneira especial os seus planos são perfeitos e temos que aprender a confiar. Obrigado pela tua sabedoria, o seu cuidado. E sempre as coisas estão cooperando para o nosso bem, por mais que elas sejam difíceis de entender. O Senhor tem propósito em tudo que o Senhor faz, até nos nossos momentos mais difíceis, algo está sendo construído em nós. Nós queremos entregar esse momento ao Senhor, agradecer, pedir a bênção sobre esse dia e a preparação espiritual para que possamos, mais à noite, receber algo grande do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Amém e amém. מזמור לדוד השם, רואי לו אכסה. הנה עוד אשר יביצני, על מי מלוכות ינעלני, נפשי ישובר ינחני במעגלי צדק למען שמו.